Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Vamos conversar um pouquinho sobre um livro que eu li recentemente chamado A Máquina do Ódio. Esse livro é da jornalista Patrícia Campos Melo e tem um subtítulo: Notas de uma repórter sobre fake news e a violência digital. Eu só quero contextualizar por que eu li esse livro, porque eu não costumo trazer muitos livros de não ficção para vocês aqui no canal. Eu recebo alguns livros da Companhia das Letras digitalmente, e esse aqui foi um dos que eu recebi, e eu acabei sentindo a motivação de lê-lo muito rapidamente, porque eu tive uma semana muito complicada em relação aos meus vídeos de arte e cultura aqui do canal, que eu tô postando diariamente. Eu sofri alguns ataques, não foram muitos porque o meu canal ele é pequeno, a minha relevância não é tão grande. Esses ataques, esses haters, essas pessoas que chegam ofendendo a gente sem argumentos e nos adjetivando com palavras que não acrescentam em nada, que não argumentam nada, né, como feia, como burra, como vaca, essas palavras assim, me fizeram a ficar pensando bastante sobre questão de como a gente lida com as redes sociais, de como que a gente se manifesta nas redes, e eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente para a gente aprender a usar as redes sociais de uma maneira saudável. E esse livro aqui acabou corroborando várias coisas que eu já sabia, porque não tem nenhuma novidade aqui, porque eu acompanho o trabalho da Patrícia Campos Melo já faz um tempo, e eu acompanho os assuntos todos os dias relacionados à política do nosso país, a esses assuntos de fake news. Eu queria falar quem é a Patrícia Campos Melo que escreveu esse livro. Ela é uma jornalista que é formada pela USP e ela já trabalha há mais de 25 anos com jornalismo. Ela fala bastante de economia global, de direitos humanos. Ela cobriu a epidemia do Ebola, ela está cobrindo também, fez várias reportagens sobre a pandemia do coronavírus. Ela ficou um tempo lá dentro do Emílio Ribas, que é um hospital referência de São Paulo, para entender como que estava sendo o trabalho dos médicos. Atualmente ela é colunista e repórter especial da Folha de São Paulo e ela é comentarista na TV Cultura. O que motivou a Patrícia Campos Melo a escrever esse livro foi uma série de ataques que ela sofreu por conta da cobertura dela em relação ao governo Bolsonaro, por conta da cobertura dela em relação a notícias falsas do WhatsApp, das eleições de 2018. E ela começa o livro contando sobre o filho dela, que é pequeno, e pergunta por que tinham uns vídeos falando que ela era uma vaca na internet, sabe? E aí ela não sabia muito bem como explicar isso pro filho dela. Ela sofreu nessa época ataques do Alexandre Frota. Tem notícias aqui nesse livro que ela narra que são notícias de 2 meses atrás. E é bastante perturbador como que em 2 meses, né, que se passou, tanta coisa já mudou, porque ela tem uma reflexão aqui sobre o Rodrigo Maia, que hoje em dia já mudou completamente o discurso dele em relação ao governo, né, porque eles estão ali no conchavo agora, né, se amando profundamente. Rodrigo Maia diz que Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Como esse livro aqui não tem um distanciamento histórico, então as coisas às vezes acabam ficando desatualizadas por conta dessa coisa que está acontecendo todo dia, uma novidade, todo dia acontece uma coisa nova, né. Esse livro aqui ela dividiu em alguns capítulos, dentre eles tem o primeiro capítulo, que é a eleição do WhatsApp no Brasil, né, como que o WhatsApp influenciou nas eleições do Brasil. Depois ela vai falar sobre o assassinato das reputações e da censura na imprensa. Depois ela fala da ascensão do populismo, que é um dos capítulos que eu mais gostei, porque ela vai fazer um paralelo do governo Bolsonaro com o governo Trump e com vários outros governos ao redor do mundo que são extremamente populistas, como o governo na Polônia, na Turquia, na Hungria, na Venezuela, enfim. Depois ela vai fazer um capítulo sobre o Bolsonaro e o Viktor Orbán. Depois ela faz um último capítulo que é muito interessante, que ela fala: será que a pandemia pode salvar o jornalismo? E durante esses capítulos ela vai apontando alguns elementos bastante importantes para a evolução, né, de como que a imprensa está cada vez mais suprimida por esses governos totalitários e autoritários. E uma das primeiras coisas que acontece em regimes autoritários é você suprimir a imprensa para que as informações não cheguem às pessoas. Em algum momento ela até vai contar de como que eram veiculadas as informações no nazismo, né, que o Hitler
ele tinha uma espécie de rádiozinho, não lembro o nome do aparelhinho, mas ele distribuiu para a população a preço muito barato, uma espécie de rádio que era por onde a população escutava as notícias do governo, notícias que beneficiassem o governo e que não denunciassem as atrocidades, né? Então, se uma pessoa fosse pega ouvindo uma notícia que não através daquele aparelho, ela poderia ser presa. Tem um trecho que ela fala sobre isso logo no começo do livro, né? Nesse capítulo sobre a eleição do WhatsApp, que diz o seguinte: na versão moderna do autoritarismo, em que governantes não rasgam a Constituição nem dão golpes de Estado clássicos, mas corroem as instituições por dentro, não é necessário censurar a internet. Nas democracias liberais, segundo o vernáculo do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, basta inundar as redes sociais e os grupos de WhatsApp com a versão dos fatos que se querem emplacar para que ela se torne a verdade e abafe outras narrativas, inclusive e sobretudo as reais. E uma outra coisa bastante interessante que ela aponta nesse livro aqui é como que nesse mundo de pós-verdade que a gente vive, como que a gente faz enquanto consumidor de notícias de imprensa, né, de jornalismo, que a gente não sabe mais o que é verdade, o que não é, então a gente fica assim nesse embate. E aí ela cita um livro da Hannah Arendt, que chama-se Origens do Totalitarismo, de 1951. No mundo incompreensível e em perpétua mudança, as massas haviam chegado a um ponto em que, ao mesmo tempo, acreditavam em tudo e em nada. Julgavam que tudo era possível e que nada era verdadeiro. A propaganda de massa descobriu que seu público estava sempre disposto a acreditar no pior, por mais absurdo que fosse, sem objetar contra o fato de ser enganado, uma vez que achava que toda a afirmação, afinal de contas, não passava de mentira. Se recebessem no dia seguinte a prova irrefutável da sua inverdade, apelariam para o cinismo, em lugar de abandonarem os líderes que lhe haviam mentido. Diriam sempre que souberam que a afirmação era falsa e admirariam os líderes pela grande esperteza tática. Como vocês podem ver a partir desse texto da Hannah Arendt, é tudo muito atual, né? As coisas não mudaram muito. E tem uma outra coisa também que ela acaba abordando aqui que é bastante interessante, que eu já tinha lido sobre, mas que veio reforçar o que eu já sabia, que é das comunicações que a gente recebe através do WhatsApp, né? Que o WhatsApp acaba sendo muito eficaz porque as pessoas tendem a confiar em informações que são passadas por pessoas que ela admira ou por parentes próximos ou amigos próximos. Uma pessoa, ela tende a acreditar naquele WhatsApp que veio sem nenhuma informação a mais, sem a fonte, sem nada, porque ela fala assim, peraí, mas como que isso é mentira? Eu recebi essa notícia da minha mãe, como que eu não vou acreditar no que a minha mãe tá falando, no que o meu melhor amigo tá falando, no que o meu influenciador tá falando? Então, como que é importante a gente verificar vários pontos de vista, sabe? Como é importante a gente verificar a mesma informação em diversos veículos de informações para que a gente possa construir a nossa opinião em relação aos fatos. E uma outra coisa importante, já que eu falei em fatos, ela fala muito uma coisa aqui nesse livro que fala assim que fato é diferente de opinião. Então a gente tem a imprensa aí apresentando vários fatos que estão acontecendo e a gente tem os analistas políticos, né? Que eles vão lá, olham para esses fatos e dão uma opinião, dão uma perspectiva do que pode acontecer, do que vai acontecer, elas fazem uma análise. Então é muito importante quando a gente está olhando uma notícia no jornal, ou quando a gente está vendo um analista político falando, um cientista político, ou qualquer influenciador, porque hoje em dia todo mundo acaba sendo produtor de conteúdo, do quanto é importante a gente fazer essa divisão, sabe? Bom, esse aqui é o acontecimento, e isso aqui é a opinião dele. Será que eu concordo com a opinião dele? Será que essa opinião vai de acordo com os meus princípios éticos? E eu acho que o grande problema da intolerância nas redes sociais é que a gente acaba dando mais importância às opiniões do que aos fatos em si. O jornalismo, ele existe para fazer uma denúncia, né? Para informar alguma coisa. Ele não existe para dizer aquilo que você, como leitor, como espectador, quer escutar. Então, muitas das vezes a gente vai chegar... a gente não, porque eu não sou jornalista, mas muitas das vezes os jornalistas vão chegar com uma notícia que não vai te agradar, porque o mundo, ele é desagradável mesmo. Não adianta a gente ficar puto com o jornalista porque ele deu uma notícia que você
fala não acredito, não gostei. A importância do jornalismo, ela tem que ser revista, né? Ela vai falar que depois que aconteceu a pandemia agora do coronavírus, por conta desses governos totalitários que estavam tentando fingir que nada estava acontecendo, o quanto que as pessoas começaram a dar mais valor, mais importância para o jornalismo que estava vindo em queda, né? Então, nesse último capítulo que ela faz a pergunta, será que a pandemia pode salvar o jornalismo? Ela acha que pode salvar de alguma maneira, deu uma ressuscitada em coisas que estavam amortecidas, mas que ainda tem um longo caminho para se construir essa crença no jornalismo, para as pessoas retomarem a confiança no jornalismo profissional mesmo, né? Nas pessoas que estão ali na linha de frente fazendo um trabalho sério, não um trabalho que vai agradar o governo. Uma coisa que começa lá no jornalismo, no embate da imprensa com os governos, acaba polarizando a população, é vítima disso tudo, desse sistema, e o que acontece é que essa polarização afeta abruptamente a nossa vida cotidiana. Então a gente fica inflamado, a gente fica com ódio do outro, a gente não tem mais paciência, a gente xinga o outro, a gente é grosseiro na rede social. Isso, gente, se tornou uma metástase no nosso corpo, na nossa sociedade. Acho que para eles é interessante que a gente se mate aqui enquanto eles estão... Isso vira uma cortina de fumaça enquanto eles vão fazendo as bostas que eles querem fazer lá em cima, né? Eu acho esse livro bastante interessante para quem gosta desse tema, para quem gosta de jornalismo investigativo, e eu recomendo demais essa leitura. A Patrícia Campos Melo escreve de uma forma super gostosa de se ler. Eu li esse livro em pouquíssimas horas, achei bastante gostosa a leitura, e eu vou deixar aqui na descrição o link se você quiser adquirir esse livro, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para vocês e tchau!